Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos falar alguma coisa sobre a vida de algumas pessoas. Eu queria falar o nome dessas pessoas para que quando a gente estivesse falando, você já tivesse em mente quem são, né? Ficar mais fácil. E tem uns nomes às vezes meio bonitos aqui. Você fala, mas quem que é esse aí, né? Então vou falar para vocês aqui alguns nomes que vocês já conhecem. O rei Saul, todo mundo conhece, né? Rei Saul, né? O rei Saul, ele tinha um filho que era Jonatas, amém? Escolinha dominical. E Jonas depois teve um filho, que era um nome bonito. Se você vai ter um filho, uma sugestão vai aqui, Mefibosete, né? Nome diferente. Então, Mefibosete, ele era neto de Saul, certo? Saul, Jonatas, Mefibosete. Aí depois, nós vamos falar de Davi. Vocês estão cansados de saber quem é Davi. Depois nós vamos falar de Maquir. Ele vai aparecer aqui na história. Maquir foi um homem bondoso. Ele cuidou de algumas pessoas. Ele tinha alguns recursos, ele cuidava de pessoas. Algumas pessoas que eu e você talvez não cuidaríamos. E ele cuidou. Ele cuidou inclusive de Davi. Um período ele cuidou de Davi. Nós vamos contar a história aqui. Mas ele tinha esse chamado para cuidar de algumas pessoas. E nós vamos também falar de Ziba. Você vai ver aqui. E essa história que eu estou falando aqui é um contexto que aconteceu lá no Velho Testamento, em 2 Samuel. 2 Samuel, deixa eu abrir minha Bíblia aqui também. 2 Samuel 4. Essa mensagem ela começa com assassinatos e tragédias, querido. Coisas que acontecem na vida de muitas pessoas. Assassinatos, tragédias, coisas ruins, coisas que nos machucam. E talvez, eu quero que você preste muita atenção, porque talvez alguma coisa já te machucou, alguma tragédia emocional aconteceu na tua vida. E que o Espírito Santo possa tocar no teu coração. Amém? Que o Espírito Santo fale com você. Fala, Espírito Santo, fale comigo. Fale comigo, abra os meus ouvidos. Que eu possa sair daqui hoje edificado em nome de Jesus. E essa história, querido, começa assim, então, lá em 2 Samuel 4. O assassinato de Isbosete. Quando Isbosete, filho de Saul, soube da morte de Abner em Hebrom, perdeu completamente o ânimo. E todo Israel ficou sem reação. 2 dos seus irmãos, Banaá e Recabe, eram capitães dos grupos de ataque de Isbosete. Eram filhos de Rimon, membro da tribo de Benjamim, que vivia em Beerote. A cidade de Beerote fazia parte do território de Benjamim, pois seus habitantes originais fugiram de Getaim, onde ainda vivem como estrangeiros. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Tinha Mefibosete 5 anos, quando chegou de Jezreel a notícia que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino tomou dos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado. Olha que coisa, né? Às vezes a gente vai ajudar alguém e só piora, né? Mas ela era uma ama, ela tinha que cuidar do menino. Por quê? Vocês sabem que quando um rei ele era deposto, né? Ele perdeu uma guerra, no caso aqui, automaticamente, quem que assume, né? É o próximo, que seria Jonatas. Né? Então o rei morreu, o próximo herdeiro seria Jonatas. Só que mataram também o Jonatas. E aí então, o que vai acontecer? Vai haver uma invasão. Não tem mais quem vai assumir, vamos invadir lá, e aí a turma que matou Saul e Jonatas, como era naquela época normal, vocês sabem disso, né? Um rei quando assume, ia lá e matava o resto, né? Os descendentes
do que foi, que perdeu a guerra. Por quê? Para que não se levantasse futuramente e queresse o trono, né? Então, assim, já eliminou o inimigo, não é meu amigo, acabou. E nessa, então, morreu Saul, morreu Jonatas e sobrou Mefibosete. A ama pegou ele e saiu correndo. Saiu correndo e nessa de querer salvar a vida dele, ela deixou o menino cair e o menino quebrou os 2 pés, ficou aleijado. Aqui fala aleijado. Tem gente que fala que quebrou os 2 pés, tem gente que fala que quebrou a perna. Enfim, ele ficou aleijado das 2 pernas. Né? Ficou aleijado. E aí o que acontece? Muitas vezes na nossa vida, sem querer ou por querer, né? Ou foi sem querer querendo, como diz o Chaves, às vezes acontece uma tragédia na nossa vida. A gente não sabe nem porquê. Está vindo tão bem. Eu imagino o Mefibosete falar, puxa, meu pai é Jonatas e o meu avô é rei. Né? As crianças, elas têm noção das coisas muito cedo. Quem que é seu pai? Meu pai é Jonatas. Onde você mora? Eu moro no palácio. Saul é o rei. Então, na cabecinha de Mefibosete, cara, mais pra frente eu vou ser o rei. A minha vida é muito boa. Ele tinha sangue real. Cara, gente boa, menino bom. Estava de boa. Tudo certo na vida dele. Bem cuidado, bem alimentado, morava no palácio. E muitas vezes nós estamos assim, queridos. Bem alimentados, nossa vida vai muito bem. Está tudo indo muito bem. E de repente, do nada, acontece alguma coisa. Imagina o que você quiser. Acontece uma coisa que te machuca, que te deixa debilitado, te deixa com marcas profundas, como esse menino. Ficou para a vida toda deficiente. Imagina uma criança sofrendo dor naquela época. Hoje, se alguém sofreu um acidente aqui, né? A gente leva no hospital correndo ali, vai gritando até lá, mas chega lá, dá uma anestesia, vai sofrer, vai chorar, tá? Mas vai menos. Mas naquela época não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E aquela criança naquela agonia, com as pernas quebradas, a ama ali tentando segurar ele para ele não gritar, mas não sei, coloca a mão na boca, não sei como estava acontecendo ali, mas você pode imaginar junto comigo toda aquela situação. Para fugir, porque aquele menino certamente ele ia ser morto, porque ele era descendente direto do rei. Mata todo mundo, ele seria o próximo. E ali acaba a vida do menino. Ali acabou. Muitas vezes na minha vida e na tua vida você pode ter sofrido alguma coisa e que isso caiu no esquecimento. Uma tragédia tão grande ficou lá atrás. E a gente acompanha aqui a Bíblia, queridos. E o que vai acontecer? Guarda aí o Mefibosete um pouquinho. Só segura na tua mente. Guarda ele no cantinho. Aí as coisas vão acontecendo. Porque então o rei morreu, Jonatas morreu, Mefibosete, nome chato, né, gente? Esse menino aí, Mefibosete, esse menino aí, vazou, sumiu, foi embora. Ele foi embora. Eu esqueci de falar para vocês de um outro lugar, Lodebar, está nessa passagem. Lodebar, onde era Lodebar? Um lugar longe, distante, sem vida. A tradução diz que Lodebar era um local sem pasto, é um deserto. Lá, sabe aquele lugar onde o vento faz a curva? É lá, bem distante. Lá estava Mefibosete, doente, aleijado, largado, uma pessoa que futuramente ia ser rei. E nós, muitas vezes, na nossa história, você planejou alguma coisa, você viu teu pai e tua mãe, você viu tua família, e você fala, puxa, daqui uns anos eu vou chegar ali. Eu vou estar ali. Eu vou estar com meu pai, vou estar com a minha esposa, vou estar com isso, vou estar nessa igreja. E acontece uma coisa muito estranha. Algo que te paralisa, algo que te deixa estarrecido. Com esse menino aconteceu isso, mas acontece com tantas pessoas dentro da igreja. E eu quero falar para você hoje que Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu da tua história.
Porque parece, queridos, que a história de Mefibosete acabou. Aí você vai no capítulo 5, se você quiser acompanhar comigo aí, a gente vai só dar uma folhada. Davi se torna rei de todo Israel, né? Davi ele era rei, mas tinha uns pedaços que ele ainda não era rei, e aqui ele se torna rei de todo Israel. Ele fica rei por completo, né? E Davi conquista Jerusalém. Davi vai conquistando as coisas. Davi vai só prosperando. Aí mais para frente, Davi derrota os filisteus. Vai vendo lá, vamos indo. Vamos caminhando. Depois, a arca é levada para Jerusalém. Aí vem aquela história de Mical. Lembra que Mical desprezou Davi? Né, que ele entrou dançando e Mical achou aquilo muito esquisito. Depois, no 7, a aliança do Senhor com Davi. E Mefibosete? Ficou lá para trás. Ninguém lembrava mais. Foi esquecido. Foi ficando para trás essa história. E aí você vai comigo aqui. Continua. 7:18. A oração de gratidão de Davi. E vamos indo. Aí no 8, as vitórias militares de Davi. Tudo isso foi acontecendo e você fica pensando, e Mefibosete? E Mefibosete? E a minha história? Porque parece que acontece com a gente a mesma coisa, né? Acontece uma coisa com a gente, e aí passa os dias, passa alguns meses, você fala, deixa, lá já foi, perdi aquilo. Aquilo não tem mais jeito. Aquilo não tem mais jeito, ficou para trás, deixa para lá. Você viu? Já mudou o pastor da igreja, já mudou o pessoal, os que andavam comigo já casaram, e as pessoas mudaram de lugar, mudou o governo. Olha, quer saber? Esquece aquilo lá. E Mefibosete estava pensando, cara, eu acho que era para eu estar em outro lugar hoje, era para eu estar melhor. Era para ter resolvido isso. Ele foi esquecido e a história continua. E às vezes na nossa vida a gente fica pensando isso. Cara, mas eu tinha... Quando aconteceu isso comigo, eu tinha 10 anos, eu tinha 12, ou eu tinha 18, ou eu era casado, ou eu era solteiro. Eu não sei. Aconteceu em alguma época da minha vida, agora já se passaram 10 anos. Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não planejei isso, Deus. Eu não planejei isso. Eu tinha planejado tudo tão certinho. E agora as coisas já mudaram, os meus amigos mudaram. E a história continua. E Davi vai indo, vai prosperando, Davi vai acontecendo. Aí chega no 10, chega no 9. O 8 já falei. Aí chega no 9, começa a acontecer alguma coisa diferente. Olha só que interessante. Davi trata Mefibosete com bondade. Agora, a Bíblia diz, queridos, que nós não somos bons. Não há um homem bom sequer. A Bíblia fala isso, né? A Bíblia fala isso, não há um homem bom sequer. Quando fala que Davi lembrou de Mefibosete, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que tocou no coração de Davi. Porque nós, humanos, muitas vezes a gente olha para as pessoas e fala, aquilo lá não tem jeito não, deixa aquilo lá, deixa para lá, já foi. Ih, esquece, orar por aquele, não, aquilo lá já passou em tanta igreja, aquilo é um problema. Ele era até legal, mas olha, esquece. Mas Deus toca no coração de Davi, olha o que acontece aqui. Davi trata Mefibosete com bondade. Certo dia Davi perguntou, resta alguém da família de Saul? Lembrando que, né, o Saul queria matar Davi, né? Vocês lembram bem disso, né? Mas Davi sempre guardou o coração disso, porque ele honrava Saul. Resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Porque Davi amava muito Jonatas, né? Vocês lembram disso? Eles eram muito amigos. Eles eram muito amigos. E o Espírito Santo toca no coração de Davi. E o Espírito Santo, queridos, toca agora no teu coração para dizer que ele não se esqueceu de você. Os anos passaram, as tragédias aconteceram, e você até deixou de canto, falou, quer saber? Eu vou tocar minha vida.
Mas da mesma forma que o Espírito Santo tocou em Davi, para lembrar daquele aleijado, Deus fala no teu coração que Ele está lembrando de você, Ele não esqueceu da tua vida, das tuas dores. Porque eu olhando para vocês, eu conheço várias histórias, né? Igual vocês conhecem as minhas. Mas tem coisa que só você e Deus conhece. Só você e Deus conhece. Os teus choros, os teus lamentos. Estou casado com a minha esposa. Mas no íntimo, lá no meu íntimo, tem coisas que só eu e Deus, Hebe. E eu sei que Hebe também é assim, né, amor? Tem coisas preciosas, detalhes, que só quem conhece é a Hebe e Deus. E Deus conhece cada um de nós, querido. Deus conhece cada dorzinha nossa. Cada pinguinho que precisa ser resolvido, Deus conhece. Então Davi fala, havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Lembra lá do comecinho que eu falei para vocês? Perguntou o rei, sim, seu servo, meu senhor. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou, resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar bondade para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado de 2 pés, dos 2 pés. Ziba é legal, né? Mas por que Ziba falou isso? Se você prestar atenção, tem uma passagem muito interessante. Olha só, pega essa chave aqui. Olha que interessante que aconteceu aqui. Eu vou ler de novo, tá? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Sou eu. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou, resta alguém da família de Saul? Se resta, eu gostaria de mostrar bondade com ele. Um dos filhos de Jonas está vivo, respondeu Ziba. Aí o que Ziba falou? Deixou claro para Davi. Ele é aleijado. Mesma coisa alguém perguntar para você, você conhece aquela pessoa que está querendo fazer uma bondade para ele? Não vale nada. É aleijado. É uma porcaria. E por que Ziba falou isso? Agora eu quero te mostrar um negócio que aconteceu aqui. 2 Samuel 5,8. Volta lá. Olha só, querido, que coisa interessante. Presta bem atenção nisso. Vamos ler do 6. 5, 6, tá? Davi conquista Jerusalém. Então o rei partiu com seus soldados para Jerusalém, a fim de lutar contra os jebuseus que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombavam de Davi. Você jamais entrará aqui. Até os cegos e aleijados são capazes de impedi-lo. Diziam isso porque imaginavam estar seguros. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada cidade de Davi. Aí no 8. No ataque, Davi disse aos seus soldados, olha o segredo da mensagem está aqui, ó. Presta atenção. No dia do ataque, Davi disse aos seus soldados, odeio os jebuseus cegos e aleijados. Cara, o rei determinou, eu detesto cego e aleijado. Detesto, odeio, mata tudo. Capítulo 5, certo? Capítulo 5, Davi falou isso. Odeio o aleijado. Davi falou uma coisa pesada. E alguém pode ter falado uma coisa pesada da tua vida. Odeio essa pessoa. Odeio. Suma da minha vida. Não quero ver nunca mais. Imagina um rei, cara. O rei falou, cara. O rei falou, já era. Não quero saber dessa pessoa, não quero saber de cego e aleijado, não quero saber de gente falsa, não quero saber de gente traidora, não quero saber de gente que está em pecado, não quero saber disso, não quero saber de bêbado, de pornografia, não quero saber. Na minha igreja não entra ninguém disso não quero saber. Eu quero só gente santa, perfeita. E Davi, que ele colocou isso aqui
Porque falou, olha, aqui em Jerusalém eu não quero saber, mata todo esse povo. Mata, eu não quero saber, odeio. Isso aconteceu, Davi falou no capítulo 5. Por isso que eu digo para você, que aquilo que disseram, homens ou mulheres disseram da boca, palavras malditas na tua vida, não tem poder, querido. Cai por terra em nome de Jesus. Porque quem cuida da tua vida é Deus, não são as pessoas. Seja a maldição que for, querido, seja a situação que for, quem determina a tua vida é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. Não importa o que for, querido, não importa. Então você gravou bem isso que aconteceu, né? Lá no capítulo 5. Aí chega no 9, por que Davi então mudou completamente do que aconteceu lá no 5? Né? Por isso que Ziba falou para ele, olha, tem alguém lá que sobrou. Tem um Zé Ninguém lá, um aleijado, que não vale nada. Mas quando Deus quer fazer a obra, querido, Deus faz. Pode ser aleijado, deficiente, até morto. Jesus ressuscita se for preciso. A história, quem determina é o Senhor Jesus. E aí, então, Ziba fala, olha, tem um dos filhos lá de Jonatas, só que ele é aleijado. Só faltou Ziba falar, lembra que você falou lá atrás, lá, que você não quer nenhum cego, nenhum aleijado? Só faltou Ziba falar isso para ele. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu, lá em Lodebar. Lá. Aquele lugar seco, sem vida, não planta nada, não tem nada, lugar que não dá nada. Não vale nada. Ele não vale nada, aquele lugar não vale nada. Acho que Ziba não gostava muito da família de Saul também. Está lá em Lodebar, na casa de Maquir. Lembra que eu falei de Maquir? Nós podemos ser Maquir também na vida das pessoas, querido. Cuidar de quem está largado, cuidar de quem é desprezado. Esse é o papel da igreja. Maquir cuidou de Mefibosete e depois cuidou de Davi também. Imagina você chegar e falar, olha, tem uma pessoa para você cuidar. Quem que é? É um menino bom, 20 anos, forte, bonito, inteligente, quer trabalhar, formado, fala inglês. Fala, pô, acho que eu quero, hein, pastora Deise? Fazer trabalhar comigo, gente boa. Mas não era o caso. É uma criança aleijada, dos 2 pés, só vai te dar prejuízo. Só vai te dar dor de cabeça. Quem quer? Quem quer levar para casa? Né? Hoje as pessoas não estão cuidando nem do pai e da mãe. Né? Não é verdade? Não cuida nem do pai e da mãe. Vai pegar um aleijado para cuidar? Mas a Bíblia ensina que existe Maquir, existem pessoas que têm esse dom. E eu e você precisamos cuidar das pessoas feridas, das pessoas machucadas que estão dentro da igreja. A gente podia dizer para alguém, falar, olha, eu quero cuidar de você. Eu quero orar por você. Eu quero pegar o telefone e mandar uma mensagem para você durante a semana. Se preocupar com alguém. Coisa pequena, querido. Às vezes nem isso a gente faz. Nem isso a gente faz. Nós precisamos mudar, mas nós precisamos mudar através do Espírito Santo. Não adianta só você falar, eu vou fazer. Você precisa ter a graça do Espírito Santo. Precisamos disso. Então aqui, voltando aqui no 4. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu, lá em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto em chão. Davi disse, saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu, aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. E você comerá sempre aqui comigo na mesa do rei. Sempre na mesa do rei. Eu quero que você
pense que talvez você fala, cara, a minha vida não tem mais jeito não. Eu vou levando aí, né? O pessoal fala, vou levando com a barriga. Para uns é mais fácil, né? Tem a barriga grande, outros é mais difícil. Né, Tati? Vou levando, né? Diz a música lá, né? Deixa a vida me levar, deixa eu ver o que vai acontecer. Não é de Deus, querido. Porque Deus, quando o rei falou lá, né, no capítulo 5, olha, eu não quero saber de gente cega e deficiente aqui não. Mas Deus está nos falando hoje que Ele quer você do jeito que você está, que Ele cuida de você, Ele tem o poder. Ele cuida. E por mais que as pessoas falem, o rei, você pode ver lá, né? Lá em Provérbios 21 diz assim, né? Que o coração do rei é como o ribeiro nas mãos do Senhor. Ele o dirige para onde ele lhe quer. Provérbios 21. O coração do rei é como o ribeiro nas mãos do Senhor. Deus o dirige para onde ele quer. Alguém pode ter falado que for da tua vida. Hoje, querido, você pode estar acabado. Hoje, nesse domingo. Você pode estar... Fala, cara, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Mas quem dirige a tua vida, quem muda a circunstância é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo. Você precisa levar isso no teu coração, querido. Não é o homem que determina, não é a situação do país, não é o local que você está, não é a tua família, é o Senhor Jesus. O Salmo 139 fala da presença de Deus, da onisciência de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa, presta atenção. Quando você está no teu lamento, chorando, quando você está, às vezes até afastado do Senhor, em pecado, cometendo um pecado, de qualquer natureza. Qualquer natureza. Bebida, droga, prostituição, pornografia. Sabia que Deus está lá? Deus está com você? Deus está te vendo? Deus está lá, da mesma forma. Porque a Bíblia fala que você não pode se esconder do Senhor. Você pode até no mais alto, lugar mais baixo, você pode lá no inferno esconder do Senhor. Vou me esconder de Deus para fazer... Não. Deus está lá. E por que eu estou falando isso? Se Deus está nesses lugares te vendo, Ele está aqui agora, no culto, te observando. O Espírito Santo está aqui, da mesma forma. Você tem que crer nisso. Você tem que crer nisso. Você não precisa ser religioso. Falar, Senhor, eu creio que o Senhor está aqui. Nós cantamos, né? Deus está aqui. Né? Tão certo como o ar que eu respiro. Então Deus conhece o nosso coração, querido. Deus está aqui. E se você hoje teve a graça de chegar aqui na igreja para ouvir essa mensagem, Deus está dizendo para você agora que a tua história não terminou. Que Ele está te olhando onde você está. Se você estiver lá em Lodebar, Ele está te olhando. Se você estiver lá na terra seca, Ele está olhando você. Agora você precisa confiar no Senhor. Sabe por quê? Assim como Mefibosete, existe um lugar na mesa para você. A história dele mudou. Davi falou, olha, agora a partir de hoje você vai sentar comigo na mesa. E Deus está te chamando para sentar na mesa, querido, hoje. Senta na mesa do rei. Não se afaste. Não estou dizendo para você vir aos cultos de domingo, eu estou dizendo para você estar na presença de Deus todos os dias. Sentar na presença de Deus, conversar com o Senhor. Aí as pessoas vão falar, mas você não é o aleijado? Você não é aquele que fazia isso? Você não era aquele que estava lá perdido? Cara, o rei mandou te chamar. O rei mandou chamar você. E o rei mandou chamar cada um de nós hoje. Tem lugar na mesa. Existe lugar na mesa. Deus não esqueceu de você. Aconteceu tantas coisas, né? Lembra lá, Mefibosete ficou lá atrás.
As coisas aconteceram, o rei foi prosperando, e muitas pessoas prosperaram, coisas aconteceram, e hoje Deus está falando, olha, tem lugar na mesa para você. Eu cuido de você. Eu cuido das suas dores. Você não pode, querido, se afastar daquilo que Deus quer. Vamos ler aqui no versículo 8. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor me mostre bondade? Alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? É isso que muitas vezes acontece com a gente. Você acha que não tem valor. Você acha que acabou. Mas eu digo novamente para você, o Espírito Santo está dizendo, tem lugar na mesa para você. Tem lugar na mesa para você. Eu queria que você abaixasse a tua cabeça. E você pode falar, puxa, eu queria tanto que aquela tal pessoa pudesse ter ouvido isso hoje. Mas isso é para você, querido. Deus está falando para você. Existe uma situação na tua vida que precisa ser mudada. Existe a situação do teu filho que precisa ser mudada, da tua casa. E se você quiser, se você sentir vontade, se você tiver disposição, fala, Senhor, eu quero sentar na mesa contigo. Eu preciso sentar na mesa. Eu não quero viver as minhas lamentações, eu não quero ficar preso na história. Eu sou livre, Pai, para te adorar, para te servir. Eu vou sentar na mesa, Pai, porque é o teu sangue que me cobre. É o teu sangue que me limpa, é o teu sangue que me justifica. Não é por mim, Senhor, não sou eu, mas é a tua graça. É a tua graça. Se você, querido, precisa de uma oração e quer orar, eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar. Você fala, Senhor, eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso perder, eu preciso perdoar as pessoas, eu preciso acertar isso na minha vida, mas eu preciso, Pai querido, ouvir a tua voz. E muitas vezes você quer fazer do teu jeito. Nós somos assim, nosso orgulho, a nossa reputação muitas vezes nos impede. Nos impede. Eu queria que a igreja prestasse atenção numa coisa. Existem alguns irmãos que querem oração. Lembra de Maquir? Maquir foi aquele que ajudou o Mefibosete, foi cuidar dele. Eu queria que você se levantasse, você que pode, e vá orar com essas pessoas. Vá orar pela Tati, pela Adriana, pela Gi, pela irmã Adriana aqui, a irmã Clonice. Tá, quem pode orar, querido? Quem pode ser agora esse intercessor pela vida dessas pessoas? Quem pode se levantar? Amém? Ore por eles agora, querido. Você levante agora e ore em nome de Jesus. Você que é intercessor, ore, não deixe ninguém sem oração.